Maria Rita Kell é psicanalista. Recentemente terminou seu trabalho na Comissão da Verdade. Um dos trabalhos, talvez, politicamente mais interessantes, né, no Brasil nos últimos tempos. Então, a gente vai ter agora essa satisfação de poder conversar com ela e depois, então, abrir para as perguntas de vocês. Bem, boa noite para todos. Obrigada de estarem aqui numa sexta tardinha. O tema, na verdade, foi acertado, assim, né, Otávio? Você sugeriu, eu devo ter mexido em alguma coisa, não me lembro de todas as tratativas, mas para mim foi desafiador pensar conformismo e violência, porque, em geral, a gente pensa que o conformismo ele é uma atitude de tentar um apaziguamento, né? Você vai se conformando com as coisas para tentar justamente não entrar em conflito, não é? Não enfrentar um conflito. Então, não seria uma atitude vinculada à violência. Mas acho que tem a ver conformismo e violência. E a primeira coisa que eu gostaria de lembrar a esse respeito, no campo bem da psicanálise, depois eu vou mais para o campo da vida social, digamos assim, e da política, mas a primeira coisa que é interessante lembrar é uma expressão freudiana, que não chega a ser um conceito, é uma expressão, que ele fala, em algum momento, da covardia moral do neurótico. Também é estranho pensar, bom, mas se é covardia, como é que vai redundar em violência, né? O que seria a covardia moral do neurótico? No que o neurótico é covarde? E, é claro, todos nós somos mais do campo da neurose, então isso não é uma acusação moral ao falar de covardia, não é? Mas a covardia que está na origem da neurose, digamos assim, da formação de sintomas, seria o recuo do sujeito diante do conflito ao qual ele é lançado a partir da sua posição desejante. Quer dizer, não existe sujeito sem conflito, não existe sujeito sem desejo. E a neurose ela é um pouco um produto de um recuo. Depois a gente pode conversar se interessar o que seria a psicose, o que seria a perversão, mas eu não quero entrar por aí. Como a neurose, pelo menos nas nossas sociedades modernas, é o padrão mais próximo da normalidade, quer dizer, quando nós falamos sujeitos neuróticos, nós estamos falando de sujeitos normais, porque, para a psicanálise, não existe um sujeito sem estrutura. Então, ou com uma estrutura que não tenha absolutamente nenhuma resolução inconsciente para o conflito do sujeito em relação ao desejo, em relação a uma elaboração fantasmática da sua posição, etc. Então, a gente está falando da normalidade, é a neurose, né? Mais ou menos graves, mais ou menos importantes, e a neurose já é produto para o Freud de um recuo diante de uma posição desejante, que não é o desejo de algo, não é isso? Depois, se vocês quiserem, como eu não quero fazer uma conferência totalmente psicanalítica, porque aqui é a Feira do Livro, tem gente de várias formações, eu vou lançar alguns conceitos que são mais da psicanálise, mas dá para a gente debater depois, né? Então, a questão não é o desejo no sentido de desejo de alguma coisa, né? O objeto do desejo, na verdade, para a psicanálise, é um objeto vazio, é um objeto que já se perdeu. Na verdade, esse objeto ele tenta recuperar uma posição que o sujeito teve diante de um outro. Tá? Então, o desejo ele não é um desejo de alguma coisa, ele é um jeito de estar desejante, não é? Que nos impulsiona para as várias conquistas, para os vários objetos parciais que nós conquistamos na vida. Mas, ao mesmo tempo, o desejo ele tem a marca de um vazio, de uma falta, não é? E o neurótico pode recuar tanto diante do seu desejo, quanto, e essas duas coisas estão associadas, diante do conflito no qual ele entraria a depender do que é que ele vai em busca a partir do seu desejo, né? Então, o recuo do neurótico, que produz sintoma, em algum lugar ele tem que colocar esse investimento, não é? Em algum lugar ele tem que obter prazer, ele acaba obtendo do sintoma, nós chamamos de gozo, esse prazer, né? Desse recuo, que vai produzir o sintoma, que vai mantê-lo nessa posição neurótica, na estrutura dele, seja ela qual for, mas na neurose, Freud diz que aí, na origem disso, há uma covardia moral.
Há uma covardia de enfrentar o vazio, de se enfrentar como desejante e de ir para a vida a partir desse desejo, em vez de ir para a vida a partir de uma solução de compromisso de eu vou fazer o que você quer e não o que eu desejo. Seria mais ou menos, em psicanalês, você não está no registro do desejo, mas se sujeitar permanentemente à demanda do outro. É confortável, parece confortável, mas não tanto, né? Gera uma série de sintomas também, porque o desejo está lá insistindo, né? Esse recuo é um recuo também diante do conflito, porque a vida é conflito, né? A vida é conflito consigo mesmo, com o outro, social, com a sua posição, com aquilo que você quer alcançar e não pode. Enfim, a vida é conflito, né? E a covardia moral do neurótico ela se refere, essa expressão freudiana, à tentativa de, em vez de enfrentar os conflitos que são próprios da vida e que são próprios da dinâmica, que são, inclusive, enriquecedores, a depender de como nós os enfrentamos, né? Que artimanhas, que artifícios, que habilidades nós desenvolvemos para enfrentar conflitos, o recuo, de certa forma, nos encolhe. Não é? Toda vez que você evita enfrentar alguma coisa que está ao seu alcance, claro, né? Ninguém vai enfrentar um perigo ou uma conjugação de forças muito maiores do que as nossas. Não é? Não se trata de uma convocação ao suicídio, ou ao martírio. Né? Depois a gente vai falar um pouco da Comissão da Verdade, de quem enfrentou o quê, e da coragem de certas pessoas. Mas, enfim, esse recuo diante do conflito é o que Freud vai chamar de covardia moral. Não é? E é da solução de compromisso que o sujeito faz para ceder diante do seu desejo, mas ele não consegue calar o desejo, não é? Então, o desejo tem que ter, pelo menos, o impulso, a pulsão que move o desejo, tem que ter algum jeito de se satisfazer, se cria aquilo que a gente chama de uma solução de compromisso, que, no caso da neurose, são os nossos sintomas. Não é? Maiores ou menores, mais graves ou menos graves, são os nossos sintomas. Não é? Ao mesmo tempo, o sujeito, ao mesmo tempo que ele tem algum tipo de prazer no sintoma, e todo mundo que tem algum sintoma muito repetitivo sabe como é difícil se desfazer dele, porque ele também é um pouco de descarga de pulsão, ele é um pouco prazeroso, não é? É difícil se desfazer disso, e, ao mesmo tempo, o sujeito, no sintoma, ele não se implica. Quer dizer, o sintoma é sempre algo do qual ele é tomado e ele fala, não sei porque eu faço isso, não sei porque eu repito isso, não sei o que me acontece. Esse não saber é que sustenta o sintoma. Não é? E a psicanálise desafia o sujeito a saber. A psicanálise ela é um convite a enfrentar essa covardia, que é própria do humano, medo, covardia, etc., são próprios do humano, não é? Mas nos desafia a buscar saber. Não é? E, na verdade, a vida em sociedade ela é isso também. Não é? Assim como a vida do sujeito, atravessado pelo social, não é? Não existe um sujeito mônada não atravessado pelo social. É conflito entre ele e algo do social que também está internalizado, que a gente chama de grande outro em psicanálise, né, do campo do social e do simbólico. A vida em sociedade também é conflito. É um conflito que nos pede uma dose de conformismo. Ou seja, então, quando eu vou falar de conformismo e violência, não é uma espécie de desafio de que as pessoas enfrentem sempre todos os obstáculos que elas têm pela frente. A vida seria extremamente sofrida, extremamente dolorosa, extremamente insuportável, se nós não pudéssemos contornar alguns conflitos, contornar alguns obstáculos. Não é? A vida também é feita disso. E há pulsão de vida também nesse... Vou contornar esse porque eu estou interessada em algo que tem mais adiante. Eu estou dizendo essas coisas todas para não parecer que é uma condenação moral, não é? Ao conformismo. O conformismo faz parte dos recursos psíquicos que nós temos. Não é? Agora, algumas coisas nós podemos pensar. Por exemplo, parece que o conformismo em sociedade é condição da paz. Não é? Parece que, se nós nos conformarmos com desigualdades, injustiças, arbítrios, abusos de poder, etc., deixa quieto porque
para não gerar briga, para não gerar revolta, para não gerar, em última instância, revoluções, reviravoltas, confrontos armados. E nós tentamos nos acomodar com isso, não é? No entanto, além do conflito, desse recuo, desse conformismo para o sujeito gerar sintomas, gera sintomas sociais também. E, por paradoxal que pareça, o recuo diante do conflito, e daqui a pouco eu vou entrar, então, no caso brasileiro, o sintoma mais paradoxal e, ao mesmo tempo, mais frequente que a sociedade brasileira vive até hoje, como consequência das vezes que se recuou diante de conflitos, o sintoma social é a violência. O sintoma social do conformismo não é a paz, não é a harmonia. Eu vou ceder para que tudo se harmonize. O Brasil é uma sociedade extremamente violenta, a gente sabe disso. A classe média sofre um pouco menos dessa violência, mas tem notícias dela todo dia, né? Quando tem uma volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar, a gente sofre também, que a gente fica com medo, né? Mas a gente sabe que a gente vive numa sociedade violenta e injusta, né? No entanto, a pessoa que fez a melhor análise da nossa violência social cotidiana, não da violência no sentido de um grande ato de bandidos, de um assalto horroroso, essa violência social cotidiana, a pessoa que fez a melhor análise disso, que foi o Sérgio Buarque de Holanda, ali no Raízes do Brasil, ele diz que o nosso sintoma ele vai chamar de cordialidade. O brasileiro, ele cita um poeta chamado Ribeiro Couto, um ensaísta português, vem de lá, a cordialidade, né? Ele vai dizer que a cordialidade é que está na origem do sintoma social brasileiro, da violência brasileira. E o que seria cordialidade? Parece uma palavra, um substantivo que designa alguma coisa tão... Quando nós falamos, não, fulano é muito cordial, né? No sentido vulgar que nós tomamos a palavra, está ligado a gentileza, educação, às vezes generosidade, quer dizer, não bater de frente com os outros, não é? Uma certa cordialidade talvez seja fundamental para a vida social. No entanto, o que Ribeiro Couto chamava de cordialidade, de homem cordial, e Sérgio Buarque de Holanda radicalizou a análise, o cordial é aquele que cede diante do opressor, que cede diante do dominador, né? Então, e também é um modo de dominação empregado pela elite brasileira para explorar sem gerar revolta do lado de lá, explorar suavemente, né? O melhor exemplo de cordialidade que eu já me deparei, não na história, porque na história do Brasil, o próprio Sérgio Buarque, no Raiz do Brasil, vai dizer o que era, né, o modo cordial de dominação do grande fazendeiro em relação aos empregados que ele explorava, isso já depois da escravidão, em relação aos próprios conflitos com vizinhos, etc. Mas o melhor exemplo de cordialidade que eu já encontrei foi num carnaval em Salvador. Só para ilustrar perfeitamente, acho que melhor do que isso é impossível. A gente ia sempre a um restaurante no Pelourinho, muito bom, que tinha ótima comida 24 horas. Você podia chegar lá para comer, de 24 horas não, mas a partir das 11 da manhã e até acabar o último bloco, você ia comer lá. Tá bom. Só que, na segunda ou terceira vez que eu fui, eu comecei a conversar com o garçom e falei, mas você não estava aqui ontem no almoço? Já era 2 da manhã. Ele falou, eu estava. Mas que dia você tira folga? Essa conversa que a gente tem, né? Os patrões com má consciência, né? Que dia você tira folga? Não, só tiro folga uma vez por mês. Uma vez por mês? E aí, no caminho, no corredor para o banheiro, tinha um banco de madeira e tinha um cara dormindo no banco de madeira, com um uniforme de garçom. Eu falei, aquele é seu colega? A gente reveza para dormir aqui, para não ter que fechar. E aí eu falei, mas vocês ganham hora extra? Primeiro, pelo menos isso, né? No mínimo isso. Vocês ganham hora extra? Não, mas sabe o que acontece? O patrão é tão bom. Quando minha mulher foi ter filho, ele levou no carro dele para a maternidade, né? Ele nos dá presente de Natal para as crianças. Isso é assim uma caricatura, o pior é que não era caricatura, porque era real, do modo cordial de dominação, que encobre a violência social brasileira. Quer dizer, o cara era explorado até o osso, né? Ele dormia lá, e provavelmente não só no carnaval, não ganhava hora extra, mas o patrão era bom.
né? É assim que se diz o Brasil é um país pacífico, não tem grandes revoltas de classe, né? Quando tem também o andar de cima desce com força, né? Mas, enfim, e a cordialidade, desde a escravidão, inclusive, porque mesmo na escravidão havia o mito do bom senhor de escravos, quer dizer, ele escravizava, ele explorava o trabalho escravo, mas ele não punha no pelourinho, então ele era um bom senhor de escravos, né? Desde a escravidão, essa forma cordial de dominação produz conformismo, não é? Entre os próprios explorados, o que torna muito difícil você pensar numa mudança mais pela raiz mesmo, não é? Se os próprios explorados, de alguma forma, não produz uma alienação, não é? Esse tipo de pacto inconsciente com um patrão bom, né? O Brecht tem uma peça genial chamada Senhor Puntilla, que a Companhia do Latão, que é uma companhia paulista ótima, encenou chamado com o nome de Patrão Cordial, que é exatamente o patrão explorador, violento, e, no caso, ainda por cima, é uma figura, um beberrão, etc., que vai cedendo algumas pequenas cortesias, algumas pequenas gentilezas, alguns pequenos privilégios entre todas as pessoas que ele massacra. Na verdade, ele massacra, né? Vale a pena procurar, ou quem tem as obras do Brecht, ou procurar na internet o Senhor Puntilla, né? Bom, uma série de pontos de inflexão na nossa história revelam que os conflitos sociais no Brasil não foram enfrentados pela raiz. E todos os nossos conflitos sociais foram resolvidos por conciliações conformistas, e não por, digamos, algum tipo de enfrentamento em que uma parte derrotou a outra, a não ser nas ditaduras. Aí era muito claro quem derrotou quem, né? Mas, quando houve algum tipo de empoderamento, alguma tentativa de classes populares de levantar a cabeça e lutar contra a opressão, as soluções, quando não foram violentas, foram conformistas, né? Bom, a começar, eu acho que eu vou falar aqui de fatos conhecidos, mas, para articular esse tema, eu não sou historiador, então não tenho nada muito novo para trazer, mas a começar pelo fato que nós tivemos 300 anos de escravidão. Não sei se vocês sabem que o Brasil foi o último país livre, não africano, né, porque dentro da África tinha escravidão, mas o último país livre do Ocidente a abolir a escravidão. O único país que aboliu depois do Brasil foi o Haiti, que era uma colônia. Então, dos países livres, foi o último que aboliu a escravidão. Houve revoltas de escravos no Brasil. Houve a revolta, o Quilombo dos Palmares, que não foi bem uma revolta, foi uma tentativa de fugir, não é, e instaurar uma sociedade e um refúgio para os escravos, né, em Alagoas. Houve uma revolta dos Malê, uma das etnias negras trazidas para o Brasil na África, na Bahia, que foi muito importante, mas foram revoltas facilmente sufocadas, porque os escravos não tinham armas, né? Então, foram reprimidas com muita violência. E, em 1888, o fim da escravidão no Brasil se deu, como no poema do Eliot, não com um estrondo, mas com um suspiro, porque já não valia mais a pena para os fazendeiros, né? Foi porque não dava mais para sustentar tantos escravos, e foi mudando um pouco a economia agrícola no Brasil. E o fim da escravidão aqui foi terrível, por falar em violência e conformismo, não é? Porque, como não foi por lei, mas foi votada, mas foi porque interessava também aos fazendeiros mudar o modo de produção, não houve nenhuma exigência do Estado para com os senhores de terra de reparação. Então, o que acontece? De repente, para o fazendeiro que tinha, digamos, 1.000 escravos, que ele só tinha que alimentar mal e mal, e que ele não pagava nada, não valia a pena ele ter 1.000 trabalhadores pagos, não é? Então, ele ficava com 300 e dispensava 700. Isso, se você pensar no contexto do país inteiro. Então, o que aconteceu? Essa história é muito pouco contada. É muito pouco contada. Depois da escravidão, multidões de afrodescendentes vieram para as periferias das cidades, passando fome, não conseguiam trabalho,
não é? Porque a escravidão, evidentemente, reforçou um preconceito de raça, racial, de cor de pele, não é? Que já existia entre a elite portuguesa, etc. Reforçou de uma maneira. Quem é que ia querer empregar negros recém-vindos da escravidão? O Paulo Betti tem um filme, o único filme que ele dirigiu, eu recomendo pegar, que se chama Cafundó, que, na verdade, o filme inteiro é a história de um líder espiritual que surgiu no interior de São Paulo, um negro líder espiritual. E o Cafundó, eu não sabia que Cafundó, que a gente fala tal coisa lá no Cafundó, né, significa um lugar muito longe, que é para onde esses escravos libertos das fazendas da região de Sorocaba, ali no interior de São Paulo, conseguiram se assentar ali, numa terra que não era de ninguém, onde o vento faz a curva, como se diz, né, e começar a plantar. Mas o filme começa... É muito tocante, eu nunca vi isso ser tratado no cinema, com multidões de negros invadindo não, chegando na cidade, né? Invadindo já é a visão do urbano, né? O que estão fazendo aqui? Para procurar trabalho. Famintos, expulsos das fazendas, chegando nas cidades para procurar trabalho. E ninguém lhes dava trabalho, né? Ninguém, como disse um dos escritores a respeito da abolição, ninguém se dispunha a pagar um trabalho que até então era explorado gratuitamente, né? Então, esse é um primeiro exemplo de como o modo cordial da sociedade brasileira resolveu os seus problemas, não é? E o Nabuco, não sei se vocês leram, vale muito a pena ler o panfletinho do Nabuco, que ele escreveu com 22 anos, o abolicionismo, que é brilhante, é uma análise brilhante do Brasil escravocrata colonial, e ele diz: a escravidão vai perverter a elite brasileira. A prática prolongada da escravidão vai perverter, já perverte a elite brasileira. E nós temos consequências disso até hoje, não é? Uma elite que, evidentemente, não é mais escravocrata, mas que, muitas vezes, age ainda com prerrogativas e privilégios de senhores de escravos. Mesmo sem ter os escravos, mas, digo, o modo como concebem o seu lugar no país, não é? Enfim, é uma elite que não abre mão de privilégios que não foram nem ao menos conquistados, foram simplesmente abocanhados, né? E esse, a única, só uma curiosidade aqui, dessa multidão de ex-escravos libertos, uma parte no estado do Rio de Janeiro que foi ocupar algumas terras que não tinham dono no bairro da Penha, que não era um bairro, era a zona rural do Rio, não é? E depois, quando essas terras começaram a ser ocupadas, foram para uma região que era de mangue, que era o Estácio, que depois foi também saneado, etc., estão na origem do samba. O samba brasileiro vem das práticas. Semba era um gesto da capoeira de Angola, que era a umbigada, era quando tinha uma roda. Eles estavam fazendo um ritmo, um desafio, não era capoeira, desculpe, era roda de desafio, em que um vai, puxa o outro para dançar, faz um verso, o outro tem que fazer um verso. E o samba, para chamar o outro para a roda, o negro que estava no meio da roda dava uma umbigada no outro. Essa palavra é angolana. E de samba veio o samba. Enfim, na origem do samba estão alguns sintomas da cordialidade brasileira e do conformismo. Enfim, porque esses também egressos de muitos anos de escravidão também não se revoltaram, também não reivindicaram. Ficaram ali em pequenos expedientes, malandragem, exploração de lenocínio. Foi assim, né? E muita doença, evidentemente. A primeira geração de sambistas no Brasil, com exceção do Pixinguinha e de um outro que viveram até 80, não lembro, todos morreram assim, 26 anos, 22 anos, 25 anos de tuberculose, enfim. Bom, os restos dessa resolução cordial de conflito, no caso da escravidão, não é? Uma desigualdade social que se confunde com a diferença da cor da pele, né? Eu quero evitar a palavra racial, mas, infelizmente, não existe ainda uma outra palavra não ofensiva, né? Porque raça acabou virando algo ofensivo porque designa sempre a outra, né? Aquela que é inferior aos arianos, etc. Então, um racismo velado, que existe na sociedade brasileira até hoje, né? Um racismo até inconsciente, muitas vezes talvez a gente não se dê conta, não quer dizer que ele se
revela sempre em práticas agressivas, mas às vezes podem se revelar em práticas ou em reações inconscientes. Eu vou dar um exemplo. Logo depois da política de cotas, eu fui participar de um debate na UERJ, que foi uma das primeiras universidades estaduais a adotar a política de cotas. E eu cheguei na UERJ e tomei o elevador. Eu sabia que eu estava numa universidade, tomei um elevador grande, e dentro do elevador, eu tive uma sensação estranha, como se eu tivesse errado de lugar. Como se eu não tivesse... Aquele estranhamento. De repente, eu me dei conta que havia 12 pessoas no elevador e 7 eram mulatos, negros, e estavam... Não eram os faxineiros da universidade, não, eram estudantes. Claro que isso me deixou feliz, mas a sensação de estranhamento mostra que, inconscientemente, a minha expectativa era, digamos, racista, mesmo que eu não assuma politicamente isso. Mas, inconscientemente, eu estranhei. O que está estranho nesse elevador? Né? É o fato de que havia, naquele caso, naquele momento, mais afrodescendentes do que eurodescendentes, que era eu e mais 2 pessoas que estavam ali. Né? Bom, enfim, há um racismo velado, há uma desigualdade naturalizada, e é claro que há reações violentas à inclusão. Né? Ainda há, se não fosse crime, acho que ainda haveria reações muito mais violentas. Há uma nova classe média com uma grande porcentagem de afrodescendentes que começa a frequentar cinemas, frequentar restaurantes. Se não fosse crime, talvez a gente tivesse reações não só de racismo inconsciente ou silencioso, mas talvez a gente tivesse mais reações mesmo de discriminação. Né? Bom, continuando na nossa cordialidade, a República no Brasil também só foi proclamada, quer dizer, o Império, ele caiu também, né, como no verso do Eliot, com um suspiro e não com um estrondo. Quer dizer, só quando a monarquia ficou completamente insustentável, não tinha mais sentido, e o próprio imperador estava velhinho já, e substituiu-se uma forma de governo por outra, sendo um governo, uma república que começa conservadora. E o primeiro grande ato da República foi o massacre de Canudos. Isso é muito vergonhoso para nós também, porque Canudos não ameaçava ninguém em nada. Não é? Você pode dizer, não, mas o Antônio Conselheiro era um fanático, era um louco que se achava santo. Bom, mas desses houve tantos, né? Vai ver, até Jesus Cristo era um desses, né? Só que deu certo. Ele se achava filho de Deus e deu certo. Né? Então, quer dizer, Canudos se estabeleceu como, ali no interior da Bahia, como uma república alternativa, e eu não sabia, recentemente eu li com mais, porque no livro do Euclides da Cunha isso não é muito claro, porque ele fala da posição das expedições, né, que foram. Era uma espécie de comuna rural. O Antônio Conselheiro ele tinha também uma utopia de igualdade, como as pessoas trabalhavam, como trocavam coisas, não tinha exploração, era uma espécie de comuna rural. Né? E foi massacrada de uma maneira vergonhosa, de uma maneira covarde. O exército contra... No fim, tinham 7 pessoas combatendo velhos e crianças ali, os últimos que sobraram. Foi um horror. Isso foi o primeiro grande ato da nossa República, não é? E como ninguém se importava com o que estava acontecendo com aqueles miseráveis em Canudos, também não gerou nenhuma reação de acusar esse governo, de pedir reparação, de nada. Ficou assim, não é? Bom, no século XX, a desigualdade social continua, o país da Casa Grande e Senzala continua, nós tivemos 2 ditaduras. Não é? A ditadura de Getúlio, entre 37 e 45, também teve torturas horrorosas, prisões arbitrárias. Se vocês lerem Memórias do Cárcere, do Graciliano, a gente tem uma pequena amostra do que foi a ditadura do Getúlio, que eu não estudei tanto, porque a Comissão da Verdade tinha que estudar o período entre 45, que foi quando termina a ditadura de Getúlio, e 88. Né? Então, não pegou justamente aquela ditadura. Né? Mas a ditadura militar de 64 a 85 foi uma ditadura que teve uma violência do Estado assim maior do que a ditadura de Getúlio, uma violência de Estado criminosa. Né? O Brasil está ainda condenado pela, eu sempre esqueço, Corte Interamericana,
a revelar o paradeiro dos 142 desaparecidos. Nós temos hoje, a ditadura já acabou há 30 anos, temos 142 desaparecidos, sem contar índios, indígenas, e nem todos os camponeses estão nessa conta, porque, na época que acabou a ditadura, se sabia dos 2 companheiros do Cabra Marcado para Morrer, do João Pedro Ribeiro, o Nego Fazendeiro e o Pedro Fazendeiro e o Nego Fuba, que foram presos e soltos no dia 1º de abril de 64, à noite, porque o delegado da delegacia local onde eles foram presos, na verdade, entregaram ele para a família de um fazendeiro que eles tinham morto em conflito por terra, e eles, quer dizer, apareceram corpos, mas até hoje não se sabe se eram eles, e o José Porfírio, que esse é um desaparecido mesmo, do campo, que criou, nos anos 60, 50, 60, em Goiás, um assentamento igualitário, um assentamento socialista, chamava Trombas e Formoso. Uma coisa muito bonita. Mas eles não estavam querendo fazer revolução para fora, tomar o Brasil inteiro, eles só fizeram um assentamento absolutamente igualitário. Tinha regras, tinha grupos de córregos, a cada 2 córregos tinha um conselho para administrar o bem comum. Era uma coisa linda, essa República de Trombas e Formoso, e esse também foi morto, quer dizer, na verdade, ele foi preso em Brasília, foi muito torturado, a advogada dele conseguiu tirar ele da prisão, ele entrou num ônibus para voltar para Goiás, para Trombas, e desapareceu, e nunca mais tem paradeiro dele. Enfim, isso no campo, né? No entanto, quer dizer, além dos mais ou menos 430 mortos, conhecidos, que foram sepultados, etc., nós temos 142 desaparecidos políticos. Esse é o tema que eu vou falar no Congresso da POA, então eu não quero me estender muito na questão dos desaparecidos, mas, de qualquer maneira, a gente pode, pelo menos, imaginar, e é por causa desses desaparecidos, sendo que 80 deles são no Araguaia, e o Estado brasileiro foi condenado pela Corte Americana a revelar o paradeiro dos guerrilheiros do Araguaia desaparecidos, e ignora completamente essa condenação, né? E o Estado não revela o destino desses desaparecidos. A comissão, na verdade, trabalhou 2 anos e meio. É uma comissão de Estado. É uma comissão empossada não só pela Presidência da República, pelo Estado brasileiro. O Congresso votou essa comissão, não é? Nenhum militar revelou nada. É incrível o compromisso, justamente quando as coisas terminam sem conflito, não é? Entre opressores e oprimidos, o opressor ele pode até não continuar a mesma prática, mas ele continua impune. Então, ele continua mantendo, onde ele pode, não é, a opressão. Então, as famílias dos desaparecidos políticos não têm como encontrar seu paradeiro. O único general que falou, que inclusive revelou, embora não se tenha encontrado os restos mortais, mas revelou o paradeiro do Rubens Paiva, que ele teve que pegar o corpo e levar para uma praia, enterrar na praia, etc. O único que falou foi assassinado 1 semana depois, o coronel Malhães. E, evidentemente, o assassinato ficou como latrocínio. O culpado quem é? O caseiro, o andar de baixo, como diz o Hélio Gaspari. Então, como até então ninguém tinha falado, só ele falou, ninguém mais falou. Resultado, a Comissão da Verdade trabalhou 2 anos e meio e só conseguiu encontrar um desaparecido político, por causa de um colega nosso, um assessor muito bacana, que fez o que ele podia fazer. Ele morava em Brasília, ele foi no cemitério de Brasília para ver se havia tumbas anônimas. E achou uma tumba com outra por cima, mas embaixo tinha um sinal de que tinha sido removido um corpo. Eu não me lembro muito bem o que ele fez. Pediu para exumar. Ele sabia que um outro militante de Trombas e Formoso tinha sido morto em Brasília, chamou os familiares, fez DNA, se encontrou um desaparecido, que nem estava na lista, porque, como era um homem mais humilde, a família não tinha incluído o nome dele na lista, né? Bem, e a nossa anistia, então, foi igual para os dois lados. Como se os crimes perpetrados por agentes do Estado contra presos rendidos em seu poder, os desaparecimentos de corpos, fossem da mesma natureza que
os crimes, que houve alguns, em troca de tiro com gente que estava resistindo a esse Estado ditatorial, que estava lutando contra o Estado ditatorial. Quer dizer, não houve entre os militantes contra a ditadura casos de militantes que, por exemplo, os 3 embaixadores que foram sequestrados, só para ser trocados por presos. Assim que deu certo a troca por presos, eles foram soltos. Não houve torturas, maus tratos, não houve nada parecido. Né? No entanto, a anistia foi igual para os 2 lados. Né? E, até hoje, o taxista que me trouxe do consultório para o aeroporto, em São Paulo, a gente passa pelo Ibirapuera, e São Paulo tardiamente fez, já durante a Comissão da Verdade, e já a Secretaria de Direitos Humanos dessa prefeitura petista, fez um monumento lindo no Ibirapuera, com várias placas de cobre, não, daquela coisa que enferruja, não sei o que é. Ferro mesmo, claro. O que enferruja? Ferro. Várias placas de ferro com os nomes de todos os mortos e desaparecidos gravados nessas placas. Sempre que eu passo com um taxista pelo Ibirapuera, eu pergunto: você sabe que monumento é esse? E daí eu falo o que é, porque ninguém sabe, só quem passa a pé. Né? Quem passa de carro não sabe. E eu falei, é um monumento aos desaparecidos, torturados da ditadura. Ele falou: fizeram um para o outro lado também? Eu falei: que outro lado, moço? Ué, o outro lado, porque eles também mataram, torturaram. Eu falei: eles não torturaram ninguém. Teve 3 mortes em confronto. Bom, daí veio aquela conversa horrorosa que vocês nem queiram saber. A conversa é: os militares vieram livrar o Brasil, desvirar uma Cuba. E aí a minha pergunta é assim: mas vem cá, o que tem de ruim em Cuba? É o fato de que foi uma ditadura, né? Então, nós tivemos uma ditadura para impedir de ser uma ditadura. O que a gente saiu ganhando? Né? Porque Cuba, pelo menos, é uma ditadura com promoção de igualdade. A gente ficou com a ditadura e com a desigualdade. Quer dizer, boa troca nós fizemos. Né? Mas eles falam isso com uma convicção impressionante. Né? Não tem, esse raciocínio não existe. Enfim, então, essa anistia para os 2 lados, e até hoje há quem acredite nessa teoria dos 2 lados, etc., né? Fez com que a repressão armada contra um regime, quer dizer, do regime totalitário, ficasse igualada à violência de quem luta para derrubar a tirania, de quem luta contra a tirania. Não é? E a consequência dessa anistia política, a gente não percebe porque nós somos a chamada elite branca. Não é? Mas a consequência dessa anistia, isso é um dado de uma pesquisadora norte-americana que está num livro organizado pelo Paulo Arantes sobre restos da ditadura, chamam que restos da ditadura, é que as polícias no Brasil continuaram militarizadas, ou seja, as polícias no Brasil têm treinamento de guerra para enfrentar ladrões, fora da lei, até assassinos, compatriotas, dentro do território nacional. As polícias continuam militarizadas, o treinamento delas é de guerra, de quem vai enfrentar uma guerra dentro do próprio país, e elas, depois da ditadura, matam, anualmente, mais do que mataram durante a ditadura. Esse dado é completamente escandaloso, só que elas não matam, evidentemente, os filhos da gente, não é, que estão fumando maconha numa esquina, ou que bateram o carro, ou mesmo que deram um tiro em um ladrão, né, disseram que foi em legítima defesa, às vezes né, mas não prendem os nossos, prendem e matam os meninos da periferia. Né, muito mais do que mataram por ano durante a ditadura militar. Né? Então, me parece que é difícil erradicar essa violência. E parece que nós estamos razoavelmente conformados com ela. Quer dizer, os resultados da Comissão da Verdade foram modestos, porque ninguém revelou nada. Não houve pressão popular forte. Não houve uma passeata como as de julho de 2013, que eram passeatas um pouco sem... nasceram da insatisfação contra o aumento das passagens de ônibus, mas não houve uma passeata assim, ditadura nunca mais, revelem onde estão os desaparecidos, abrem os arquivos, não houve nada. Houve uns cabeça fraca escrevendo com cartaz intervenção militar, né, achando que a coisa ia melhorar com a intervenção militar. Né. Então, quando o Amarildo desapareceu, em 2013, aquele... homem que morava, eu esqueci qual a favela que ele morava no Rio, e que ele foi preso por acaso e torturado até a morte, dentro de um container, que a polícia devia usar para isso mesmo, e desapareceu o corpo dele.
o Luiz Fernando Viana, que era um ótimo articulista, ele continua sendo um ótimo articulista, mas ele estava na Folha de São Paulo, na coluna do Rio de Janeiro. E olha como nós somos cordiais. A coluna do Rio de Janeiro, na Folha de São Paulo, é ocupada pelo Rui Castro, que escreve variedades, pelo Carlos Heitor Coni, que escreve mais variedades ainda, e por um cara chamado, o apelido é Marechal, esqueci o nome dele, que escreve sobre música. Ou seja, o Rio de Janeiro, carioca, que está aqui na plateia, que não tem culpa nenhuma disso. O Rio de Janeiro nos interessa porque tem a música, entendeu? Porque é divertido, porque tem casos engraçados, porque tem o samba, né? Isso que nos interessa. E o Luiz Fernando Viana, que é um ótimo jornalista, o Rui Castro tirou umas férias para acabar de escrever um livro, o Luiz Fernando Viana foi para o lugar dele e começou a mandar ver. Ele é mais jovem, mais politizado, e ele escreveu uma crônica genial, dizendo, se não tivesse acontecido, se não tivesse sumido o Rubens Paiva, sem nenhuma consequência, não teria sumido o Amarildo. Quer dizer, há uma continuidade entre essas práticas policiais, né, no Brasil, e esse conformismo social, né? Porque pouca gente da favela se manifestou em relação ao Amarildo. No caso do Rubens Paiva, era ditadura, então se manifestar era muito mais arriscado, mas quem é da época sabe que, a partir de 73, começaram a haver manifestações, né? Aí a coisa cresceu. Enfim, então, faltou um ato político e um ato simbólico, e no sentido mesmo do ato analítico lacaniano, não é, que marca uma diferença a partir da qual não é possível recuperar a posição anterior do sujeito, não é? Para marcar com força o nosso nunca mais. O nunca mais é uma palavra de ordem dos familiares dos desaparecidos e dos familiares dos mortos, que sustentam isso bravamente, mas eles são um número muito, muito pequeno, não é? Nós não criamos um dispositivo forte para administrar conflitos na democracia, né? Eu gosto muito dessa frase do Lacan, não acredito nas pessoas, acredito nos dispositivos, né? Que parece que ele falou em relação às sociedades de psicanálise, tem que criar dispositivos, né? E é isso, nós não criamos dispositivos importantes para administrar a democracia. O resultado, nós continuamos cordiais, nós continuamos achando que pimenta nos olhos dos outros não arde, como não é nos nossos olhos que estão sumindo os amarildos, deixa quieto, não é? E até hoje há quem peça a volta da ditadura para resolver conflito social, como se o conflito não fosse a vida da sociedade, como se o conflito não fosse aquilo que mantém a sociedade efervescente, em transformação. É preciso haver conflito e enfrentá-los, não é? E tudo somado, só para terminar, me parece que se produz um traço na sociedade brasileira entre os insatisfeitos, mas não os insatisfeitos ativos, que ainda estão tentando lutar, mas os insatisfeitos passivos, que é o traço do ressentimento. Eu não vou me alongar muito a esse respeito, para a gente poder ter um tempo de debate, mas o ressentimento é um afeto fraco, faz parte daquilo que Spinoza chamava de paixões tristes, né? São as paixões que produzem conformismo, não produzem algum tipo de manifestação, de mudança, né? E como diz o Bourdieu, ele fala, o ressentimento, o Pierre Bourdieu, é uma revolta passiva. Quer dizer, o ressentido ele está furioso, ele está revoltado, mas ele não quer mudar o jogo. Ele quer, de alguma forma, ganhar o jogo sem se arriscar a jogar o jogo. Então, é claro que ele quer privilégio, é claro que ele quer um gol de mão, ele quer passar por cima do outro para conseguir alguma coisa, não é? E, se não consegue, fica naquela reclamação, alguém é culpado. Como isso é o Nietzsche, ele diz, o ressentido diz, eu sofro, então alguém deve ter a culpa, né? Vamos acusar. Não sou o que está errado comigo, alguém deve ter a culpa. É o oposto da posição do sujeito que vai se analisar, né? Eu sofro, o que eu fiz para estar sofrendo assim, né? O Todorov mostra que o ressentimento é um sentimento de classe que está na origem da virada, da onda nazista e fascista na Europa, né? De uma classe média que não está satisfeita com a sua posição rebaixada na crise econômica, etc., mas que não vai por uma atitude política forte. Então, elege um líder que resolve achar os culpados, né?
No caso ali, os culpados eram os judeus. Né? Então, é um recuo diante do conflito, mas é um recuo que não apazigua. Então, o sujeito fica queixoso e fica procurando um culpado. Não é? Essa mistura de passividade e conformismo, que é uma forma de violência covarde, é uma mistura, é uma violência, redunda numa violência covarde. Não é? E, contra essa mistura de conformismo e violência, o que nós temos, que é claro que é algo que, como ato analítico, o efeito é uma aposta cujo efeito nós só sabemos do que retorna dessa aposta, não é? Ele tem que ter, evidentemente, uma certa inteligência, não é um lance no escuro, mas é uma aposta que a gente entende a aposta que fez pelo retorno, no caso da análise, né, do paciente, o ato político também. Quer dizer, é um ato que, evidentemente, exige condições muito mais complexas do que é o ato analítico, que é uma sociedade que tem que se organizar, né, que tem que saber o que quer, ou pelo menos apostar no que quer. Mas eu tenho a impressão que, até mesmo esses anos de bem-estar, com essa boa onda econômica do governo Lula, com também políticas sociais que promoveram alguma inclusão, não é? Mas esse jeito também cordial do Lula de apaziguar aqui e ali, tentar arrumar coisas desde sindicalista, né? Não é à toa que ele foi um bom sindicalista, porque ele não queria fazer uma revolução proletária. Ele queria que houvesse entendimento entre patrões e operários, né? Então, esse jeito dele, eu acho que produziu na sociedade brasileira. E agora a Dilma, que não é assim, não consegue, não tem força para um ato político, eu acho que esse descontentamento vem um pouco de mal acostumados que nós ficamos nos dois governos Lula, que ele ajeitava tudo, de algum jeito, né? Ele ajeitava tudo. E agora nós estamos numa situação dificílima. Eu diria que quase nas mãos de um psicopata, porque eu acho que o Eduardo Cunha é perigosíssimo, não devemos subestimar absolutamente do que ele é capaz, não é? Eu entendo as palmas não como palmas a mim, mas como apoio ao xingamento dele contra ele, não é? E a gente vai vendo estarrecido como esse modo cordial de dominação faz com que, mesmo com uma pessoa tão evidentemente perigosa e maléfica na sua gestão, não é? Como vai conseguindo fazer acordos, a gente não vê. Parece que a mesa vai virar e não vira, parece que a mesa vai virar e não vira. O PSDB rompe, o PT não rompe, porque está refém dele. Quer dizer, estamos num momento muito difícil, eu acho que é muito bom para esse momento, eu acho que eu não sei falar mais do que eu disse até agora, e tomara que o debate traga novos pontos de vista para a gente continuar pensando nisso. Obrigada.